Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, sou da equipe da Academia do Rastreamento e da plataforma Mobile Tracker. Estamos começando uma nova série de treinamentos para parceiros Mobile Tracker e para quem quer montar sua própria central de rastreamento. Para quem não conhece, o Mobile Tracker Parceiros é o nosso programa de parceria onde qualquer pessoa pode utilizar a plataforma Mobile Tracker para montar sua própria central de rastreamento. Então, essa é a primeira aula de uma série de treinamentos onde eu estarei interagindo com vocês diretamente. Podem esperar muito conteúdo sobre rastreamento e o principal, muito conteúdo de qualidade. Os treinamentos serão no formato de videoaulas. Então não esperem vídeos curtos e nem superficiais. Recado importante, 1 ou 2 semanas depois que esse vídeo for publicado no nosso canal, eu estarei programando uma live, que é uma transmissão ao vivo, onde estarei respondendo todas as perguntas que estiverem nos comentários desse vídeo e também as perguntas de quem estiver online durante a transmissão. Então, deixe nos comentários todas as dúvidas que você tiver sobre esse treinamento. E também não deixe de se inscrever no canal, assim você receberá a notificação de quando agendarmos a nossa live de perguntas e respostas, ok? Então, dados os recados, vamos iniciar o nosso treinamento. Nosso primeiro treinamento será sobre fundamentos e conceitos do rastreamento veicular e portátil. Sei que muitos parceiros nossos já têm bastante conhecimento sobre esse assunto, sobre esses conceitos básicos, mas eu convido vocês a assistir, eu tenho certeza que alguma coisa vocês vão tirar de proveito desse treinamento. E também ele vai servir para a gente equalizar o conhecimento de todo mundo sobre esses conceitos, que são conceitos importantes para que vocês prestem um bom serviço de rastreamento, ok? O que vamos falar nessa primeira aula? Nós vamos falar sobre os componentes básicos de um rastreador. Nós vamos falar sobre conceitos de GPS e de GSM. Vamos falar sobre o funcionamento de um rastreador sem usar uma plataforma. E também vamos mostrar o funcionamento de um rastreador utilizando uma plataforma de rastreamento. E por fim, vamos identificar possíveis problemas que podem acontecer no rastreamento, uma vez entendido todos esses componentes. Bom, componentes de um rastreador. Para facilitar, eu dividi o equipamento rastreador em 3 grandes módulos. O módulo GPS, que é o módulo responsável por obter a localização geográfica. O módulo GSM, que é o módulo responsável pela comunicação do rastreador com o mundo externo, com o mundo exterior. E o módulo de memória e CPU, que é onde está toda a inteligência do rastreador. E todos os códigos de programação estão dentro da CPU e da memória do rastreador. Então, basicamente, um equipamento rastreador é similar a um celular sem tela. Então, nós podemos ver hoje em dia que todo celular tem GPS, todo celular tem módulo GSM e todo celular tem CPU e memória. Alguns tablets que não possuem chips não possuem o módulo GSM, mas que é a exceção. Geralmente os tablets se conectam somente por Wi-Fi. Ok? Então a gente vai usar essa similaridade bastante com o celular durante o nosso treinamento, porque celular é uma coisa que todo mundo conhece. Bom, agora vamos falar sobre o módulo GPS. O módulo GPS ele obtém a localização através da sincronização com satélites. Na verdade, não é com um satélite, é com diversos satélites. Vamos explicar melhor isso aqui. Deixa eu trocar aqui a câmera para vocês me enxergarem melhor. Muita gente acha que o módulo GPS se comunica com um satélite que está lá no espaço e aí o satélite diz, você está na localização tal. Mas não é bem assim. O módulo GPS ele visualiza diversos satélites. Então, através da informação de diversos satélites, ele faz um processamento e obtém a localização geográfica. Então, quanto maior a quantidade de satélites, maior será a precisão que o GPS conseguirá obter da localização. Por isso que em lugares semiabertos ou a precisão da localização fica bastante prejudicada, em lugares totalmente fechados que não tem visão
com um céu aberto, a localização muitas vezes não é obtida pelo módulo GPS, e também até em dias de nebulosidade intensa, os módulos GPS geralmente têm mais dificuldade de obter localizações de alta precisão. E também isso mostra a importância do módulo GPS ser de boa qualidade, que quanto melhor for, melhor será a precisão das localizações. Ok? A localização obtida pelo módulo GPS pode ser representada por dois números, que são as coordenadas geográficas, que é a latitude e a longitude, também representada pelas letras X, Y. Então, qualquer ponto do planeta Terra pode ser representado por uma coordenada, X, Y. Vamos ver aqui no mapa mundi que a gente vai entender melhor. Então, no eixo X, aqui, nós temos a latitude, que representa o norte ou o sul. Então, o que a gente chama de paralelo, as linhas paralelas determinam qual é a latitude que a coordenada se encontra. Então, se está na parte de cima, nessa parte aqui, é uma latitude norte. Se estiver na parte de baixo dessas linhas aqui, nessas linhas horizontais, é a latitude sul. E as linhas longitudinais são essas linhas aqui. São representadas, que representam leste ou oeste. Se ela estiver à esquerda, a longitude está no leste, e se estiver à direita, vai estar no oeste. Então, por exemplo, o meridiano de Greenwich, famoso meridiano de Greenwich, que é o meridiano zero, que é essa linha aqui, onde aparece, onde está aqui Londres, que é perto de Londres, é o meridiano zero. Para cá são os meridianos para o oeste, e para cá os meridianos para o leste. Assim como os paralelos, né? Os paralelos já são essas linhas paralelas. Vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu tirar aqui, abrir o Google Maps, e a gente vai poder ver um exemplo melhor. Então, abrindo o Google Maps, eu posso clicar em qualquer ponto do Google, do mapa do Google. Vou clicar aqui nessa rua, por exemplo, aqui. Se eu clicar com o botão direito e perguntar para ele o que há aqui, a gente vai reparar que aqui embaixo ele me deu uma coordenada, uma localização geográfica. Aqui, ó, menos 30, menos 51. Se eu clicar nessa localização, aqui está a coordenada. Está exatamente esse ponto aqui, é essa coordenada menos 30 e menos 51. Voltando para o nosso mapa, a gente pode ver aqui, ó, latitude menos 30. Menos 30 fica mais ou menos aqui, ó. Menos significa que está no sul, então é para baixo. A linha do Equador é a zero, menos 30, então mais ou menos aqui, onde está a localização geográfica. E qual é o meridiano? É o menos 51. Então aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, menos 30, menos 15, primeiro meridiano, menos 30, menos 45, então o 51 está perto desses 45 aqui, então vai dar, o 45 daria aqui, o 51 dá mais ou menos aqui, entre o paralelo 30 e o meridiano 51, ok? Então é assim que o mapa mundi, todo o planeta Terra, é mapeado através de coordenadas. Ok? Continuando então sobre o módulo GPS. Somente a localização é obtida por satélite. A comunicação não é feita via satélite. O que quer dizer isso? Aqui tem, nesse ponto, há muita confusão. Tem muita gente que acha que como o rastreador ele é um rastreador GPS, ele não precisa de comunicação, não precisa de um chip GSM. Isso não é verdade. Via de regra, somente a localização é obtida via satélite. Por que via de regra? Existe comunicação via satélite. Vocês viram já essas séries que tem os narcotraficantes, eles têm
telefones via satélite, então é possível se comunicar via satélite. Mas, via de regra, não é o caso dos equipamentos rastreadores, até porque essa comunicação via satélite é caríssima, os equipamentos são bem maiores para poder se comunicar via satélite, as mensalidades, o custo da comunicação via satélite também é muito caro, então não é o rastreamento normal, não é feito a comunicação não é feita via satélite, somente a localização que é pega via satélite, ok? Então, um módulo GPS, aqui vamos pegar o meu slide, quando eu olho aqui o slide não estou olhando para vocês, é porque, não estou olhando para a câmera, na verdade, é porque eu estou olhando aqui para o nosso slide, que fica mais fácil de explicar para vocês, ok? Então, o módulo GPS, quando ele consegue conversar com diversos satélites, ele informa para a CPU a localização. E junto com essa localização, ele consegue também calcular a hora e a velocidade. Isso é bastante importante, porque essa sincronização com os satélites não dá apenas a localização. Também ele consegue inferir a hora e a velocidade do rastreador, ou seja, do equipamento, ok? Então, o recado importante que tem que ser dado aqui é quanto maior a qualidade do módulo GPS, melhor será a precisão da localização. Mas você pode me perguntar, como é que eu sei que meu módulo GPS é de boa qualidade? Normalmente, rastreadores de boa qualidade, o módulo GPS também será de boa qualidade. Então, prestem muita atenção na hora de comprar o rastreador. Nós vamos estar falando disso em outros treinamentos mais para frente. Às vezes, economizar no equipamento rastreador é uma economia que pode custar muito caro e dar muita dor de cabeça. Módulo GSM. Todo rastreador precisa de um chip de telefonia, um chip GSM, para funcionar online. O chip que vai nele é esse chip comum, chip de telefone celular, que tem 3 tamanhos, o standard, o micro e o nano. Os rastreadores veiculares, que são um pouco maior, o normal eles têm o chip standard. Já os rastreadores pessoais, que são rastreadores menores, rastreadores também de motos, recentemente tem vindo com chips menores, porque quanto menor o rastreador, menor normalmente é o chip. Pergunta, mas todo rastreador precisa mesmo do chip para funcionar? Online sim, mas ele pode funcionar offline sem o chip. O que acontece? O rastreador ele pode armazenar as localizações que ele obtém via satélite na memória interna dele. Depois, quando se conectar ou colocar o cabo ou tirar o cartão SD, você pode extrair essas localizações do cartão de memória e do rastreador. Mas não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é rastreamento online, ou seja, a pessoa conseguir acompanhar o rastreador. Então nós não vamos abordar assuntos aqui relacionados ao rastreamento offline, ou seja, quando não tem um chip de telefonia e você precisa conectar o rastreador num cabo USB ou retirar o cartão de memória para extrair as localizações. Mas aqui para registrar, como a gente está, a ideia é que conhecer profundamente os rastreadores, saber que existe essa possibilidade. Em alguns casos pode fazer sentido para o seu cliente, enfim, esse tipo de solução. O chip possui 2 canais de comunicação, um de voz e outro de internet. É muito importante entender que existem esses 2 canais. Aqui no slide eu representei o canal de voz por essa linha preta e o canal de internet, essa linha vermelha. Isso aqui é uma torre de celular, a gente representa aqui a torre de celular e a comunicação aqui com a plataforma de rastreamento. Então o chip GSM pode usar um dos 2 canais. Por que é importante entender que existem esses 2 canais? Porque às vezes você pode ter o canal de voz e SMS e não necessariamente ter o canal de internet. Por exemplo, você já deve ter viajado para o interior e no meio da estrada você não conseguia acessar a internet com o celular. Mas se você tentar fazer uma ligação ou tentar enviar um torpedo, ele vai funcionar perfeitamente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você tem o canal de voz, mas não tem disponível o canal de internet.
Via de regra, o canal de voz e SMS, até por ser mais antigo, ele tem uma cobertura maior, né? E fora que o canal de internet às vezes pode estar congestionado. Por exemplo, você vai num estádio de futebol, num show, muitas vezes tem muita gente usando a internet, esse canal de internet está sobrecarregado, porém você consegue ainda fazer ligações, mandar SMS. E também pode acontecer de você ter créditos para um tipo de canal e não ter para outro, né? Por exemplo, tem gente que diz, não, mas o meu rastreador está respondendo SMS, então ele está funcionando, mas não está conectando na internet. Ele pode não ter canal de internet ou não ter plano de internet. Então, por isso que é importante entender que existe essa diferenciação. Chips M2M, que é chips que a gente trabalha, também vamos ver mais adiante com mais detalhes sobre chips M2M, mas são chips de telemetria, eles dão preferência a usar o canal de internet. Para usar o canal de voz e SMS, você tem que solicitar a habilitação. SMS é um pouco mais fácil, usar o canal de voz é um pouco mais difícil para chips M2M, porque eles dão preferência para o canal de internet. No entanto, o chip M2M ele tem preferência. Então, por exemplo, você está nesse exemplo que eu usei do estádio de futebol, com as antenas congestionadas de gente usando a internet. Provavelmente o chip M2M vai conseguir banda, porque muitas vezes eles têm contratado bandas garantidas e você não usa a mesma frequência, a mesma banda que os chips comuns das pessoas comuns utilizam, né? Porque eles têm contrato com as operadoras que garantem uma determinada banda para eles, ok? Canal de GPRS, de internet, é usado quando o rastreador se comunica com uma plataforma de rastreamento. Então, quem utiliza uma plataforma de rastreamento necessariamente vai usar o canal de internet para enviar localizações de forma contínua. Pessoas que usam rastreadores sem plataforma utilizam o canal de SMS e voz para obter as localizações. Aí a pessoa diretamente do seu celular, através do canal de voz SMS, se comunica com o equipamento rastreador, ok? Então, canal de GPRS envia localizações para a plataforma de rastreamento e o cliente interage direto com a plataforma de rastreamento. Sem plataforma de rastreamento, utiliza direto o telefone celular, através de voz e SMS, se comunica com o rastreador. Já vamos ver mais adiante, se aprofundar um pouco nesses pontos. Para acessar a internet, o rastreador precisa saber a APN do chip. Então, a APN, o que é a APN? Access Point Network. É uma configuração que é diferente para cada operadora. Basicamente, você está dizendo, quando você configura a APN, você está dizendo para o equipamento rastreador qual é a operadora do chip que está lá. Se é um chip da Vivo, um chip da Claro, um chip da Oi. Essas grandes operadoras, a APN é bastante conhecida. Começa a complicar um pouco quando você tem uma operadora, um chip M2M. Cada operadora de chip M2M tem uma APN diferente. Algumas têm uma APN em comum, mas o normal é cada operadora ter a sua. Por quê? Que daí a infraestrutura da Vivo, como eu falei, essas operadoras muitas vezes têm bandas garantidas. Então, quando uma operadora de M2M faz um contrato com a Vivo, ela tem uma banda garantida e aí, através dessa APN, que a Vivo sabe que quem está acessando é aquela operadora de M2M e está consumindo aquela determinada banda, não é um cliente comum dela. Então, por isso que se você tiver um chip M2M, não vai ser uma APN igual à APN da operadora Vivo. Mesmo que seu chip venha lá escrito Vivo, escrito Claro, se você não comprou numa loja Vivo, comprou na internet, esse chip é um chip M2M. E vai usar uma APN diferente. Essa é uma das maiores complicações na hora de configurar, é as pessoas saberem qual é a APN do seu chip. Todo equipamento GSM possui um e-mail. O que é esse e-mail? E-mail é International Mobile Equipment Identity, que nada mais é do que uma identificação internacional do aparelho GSM. Então,
todo celular, todo equipamento que tem um GSM, um tablet que tenha chip 3G, ao se conectar na rede celular, ele se identifica através desse e-mail. Tá? Então, é uma identidade internacional para equipamentos móveis. Ou seja, existe um e-mail para cada aparelho no mundo todo. E esse e-mail não se repete, em via de regra. Porque existem, depois a gente vai ver, existem que são os equipamentos piratas, que roubam o e-mail de determinados fabricantes, que isso atrapalha bastante as redes de GSM. Por isso que eles tentam combater bastante a pirataria de aparelhos celulares. Aparelhos celulares, entendam, rastreadores, celulares comuns, qualquer tipo de equipamento que se conecte a uma rede GSM. Até máquinas de cartões de crédito são aparelhos que estão GSM. Hoje em dia as maquininhas de cartão de crédito, muitas, vocês vêem, não tem fio, tem um módulo GSM dentro dessas máquinas, ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Então, quando vocês reportam, por exemplo, a perda de um aparelho, a operadora pode bloquear esse e-mail. Quem roubou o aparelho não consegue mais se conectar na rede de internet. Mas a gente sabe também que nesse submundo é relativamente simples modificar o e-mail de um determinado equipamento. Então não adianta muito. E você também não consegue recuperar esse aparelho. Você consegue fazer com que ele não se conecte mais numa rede GSM. E a gente também, nós vamos ver mais adiante que esse e-mail normalmente é o número usado para identificar o equipamento rastreador junto à plataforma de rastreamento. Módulo de CPU e memória. Bom, a CPU é responsável por processar toda a lógica de rastreamento. Por exemplo, envio de localizações no intervalo de 1 minuto ou de 30 segundos. Quem é responsável de processar essa lógica, de requisitar para o módulo GPS a localização, por solicitar o envio da localização para o módulo GSM, para uma plataforma de rastreamento, é a CPU, ou seja, toda a inteligência, assim como um computador normal, assim como um celular normal. E a memória é o HD que armazena diversas configurações. Então tudo que a gente configura no rastreador fica armazenado na memória dele, ok? Como, por exemplo, configurações de intervalo de rastreamento, de APN, alarmes que a gente liga no rastreador também ficam armazenados nessa memória, o endereço da plataforma de rastreamento e diversos outros tipos de configurações ficam armazenadas tudo na memória do rastreador. Protocolo SMS e protocolo GPRS. O que é protocolo? Protocolo é uma convenção que possibilita a transferência de dados entre dois sistemas computacionais. Em outras palavras, o protocolo é como se fosse a linguagem entre pessoas. Então, para duas pessoas conseguirem se conversar, precisam falar a mesma língua. Se uma fala inglês e a outra fala português, elas não vão conseguir conversar. A mesma coisa é com máquinas. Para duas máquinas, dois sistemas computacionais conseguirem conversar, elas precisam falar o mesmo protocolo. Então, no rastreador, no mundo do rastreamento, existem dois tipos de protocolo. O protocolo SMS, que é um protocolo mais visível para o usuário. Por quê? Quando você compra um rastreador, vem lá no manual o protocolo SMS, ou seja, como é que você conversa com ele via SMS. Ou seja, quando você manda um comando SMS, ele lhe responde uma localização, por exemplo. Existe um protocolo, claro, não é máquina para máquina, mas é pessoa a máquina e existe uma forma de você requisitar a configuração ou requisitar uma localização e ele lhe devolve. Esse é o que a gente chama do protocolo SMS. Já o protocolo GPRS é quando ele está se conectando, quando o equipamento rastreador está conversando com a plataforma de rastreamento. Então, para a plataforma de rastreamento suportar aquele rastreador, a gente precisa entender a linguagem do rastreador, ou seja, a gente precisa saber o protocolo dele.
entender o protocolo que ele está conversando. Então, por isso que alguns rastreadores são suportados e outros não. A plataforma Mobile Tracker suporta diversos, centenas de modelos de rastreadores e a gente está sempre desenvolvendo novos protocolos suportando novos modelos de rastreadores. Então é importante entender a diferença entre esses dois protocolos, até porque quando surge um rastreador novo, a gente precisa saber dois tipos de protocolo. Protocolo SMS, como eu falei, que é justamente para a plataforma conseguir configurar via SMS o rastreador, e depois o protocolo de GPRS, que é para conseguir receber as localizações e conversar com ele via internet. Certo? Agora vamos falar sobre o funcionamento do rastreador sem utilizar uma plataforma de rastreamento. Existem basicamente duas formas de utilizar o rastreador veicular ou um rastreador qualquer sem plataforma. A primeira é através de uma chamada telefônica, você requisitar a localização do rastreador. A maioria dos rastreadores funciona da seguinte forma: através do seu celular, você faz uma ligação telefônica para o número do chip GSM do rastreador, geralmente toca umas 2 vezes, o rastreador interrompe essa ligação, a CPU solicita ao GPS a sincronização de satélites, ou seja, solicita que o módulo GPS obtenha uma localização e em alguns minutos, ou se o GPS já estiver aquecido, pode ser até alguns segundos, ele através do canal de SMS ele vai retornar uma localização, tem mais ou menos o formato assim, via SMS para o celular. Então vai voltar geralmente um link do Google Maps, ou muitas vezes volta a localização geográfica, a data e hora, alguns voltam velocidade, enfim, alguma outra informação. Mas normalmente vem o SMS aqui, você clica no link no aplicativo de mensagem do seu celular, ele vai abrir o Google Maps e você vai saber onde é que está o equipamento rastreador naquele momento, ok? E a segunda forma é você enviar por SMS um comando de obter localização e o processo vai ocorrer exatamente igual, ele vai devolver uma localização por SMS. A diferença é que via comando SMS você pode dizer para ele retornar localizações de forma contínua. Me retorna a cada 10 minutos uma localização. Ele vai ficar enviando por SMS uma localização a cada 10 minutos. Pode ser 1 hora, pode ser 30 segundos, pode ser quanto tempo você quiser, ok? Bom, mas não é aconselhado o rastreamento contínuo nesse modo usando o canal de voz, sem plataforma. Por quê? As operadoras vão acabar bloqueando o canal de voz porque isso fringe as normas de uso do canal de SMS das operadoras. O segundo ponto é se você tiver um chip que você paga por SMS, a operadora não vai bloquear. Porém, você vai custar muito caro você ficar mandando SMS de forma contínua com as localizações. Então, ele é muito mais usado para requisições esporádicas. Você tem um rastreador dentro do carro que você só vai rastrear caso o seu carro seja roubado ou furtado. Ou de tempos em tempos você só vai verificar a localização para ver se ele está funcionando e em algum momento de emergência também você vai verificar a localização. Então, ele requer créditos de envio de SMS, então não adianta nada você ligar para ele se ele não tiver créditos para enviar o SMS de resposta, você não vai ter a localização. Então você, no momento que você precisar da localização, o chip que está dentro dele precisa ter créditos. Então você não pode deixar o chip vencer ou o chip ser desativado, né? Se você não carrega um chip pré-pago durante 3 meses, por exemplo, ele é desabilitado.
Saber operar sem plataforma é muito útil para diagnosticar problemas. Você deve estar pensando, tá, mas por que você está explicando o uso do rastreador sem plataforma? Para que serve o parceiro? O que eu quero mostrar aqui é que você saber operar o rastreador sem utilizar a plataforma é muito importante. Isso lhe dá uma autonomia de você conseguir resolver problemas. Imagina se o rastreador está numa situação que não tem canal de internet, você saber como solicitar uma localização sem utilizar a plataforma diretamente, interagindo diretamente do seu celular para o seu celular junto com o rastreador. Então, situações de emergência e também para questões de conhecimento de como operar, saber diagnosticar problemas, se o problema está no equipamento, se está na rede, que a gente vai ver um pouco mais adiante como é que faz esse tipo de diagnóstico, ok? Bom, agora vamos ver o funcionamento básico do rastreador que utiliza uma plataforma. Por que básico? Porque uma plataforma de rastreamento tem diversas funcionalidades. Nós vamos estar aqui abordando só a funcionalidade de rastreamento online, ok? Então vamos lá. O primeiro passo é cadastrar o rastreador na plataforma utilizando o e-mail ou ID. Então o usuário vai através do portal web ou do aplicativo monitor e cadastra na plataforma de rastreamento, seja ela qual for. E uma das informações mais importantes é a identificação do rastreador. É como é que a plataforma vai saber identificar o rastreador quando ele começar a se comunicar com a plataforma. Como já falamos, ou é através do e-mail ou é através do ID. Qual é a diferença deles? Basicamente nenhuma. Tem rastreadores que usam o próprio e-mail GSM e tem rastreadores que vem na caixa um identificador que o próprio fabricante deu, que é o identificador que o rastreador vai usar para se conectar na plataforma. Okay? Aqui a gente usou como exemplo o ID 123. Então, ele é cadastrado na plataforma, na base de dados, o rastreador, que eu chamei aqui de uma abreviação para TK, que é Tracker, para quem não sabe, rastreador em inglês, TK123. E junto com esse cadastro é informado outras informações adicionais, como o modelo do rastreador. Sabendo o modelo, a gente sabe quais são os protocolos SMS para poder configurar ele e tudo mais, ok? O nome do rastreador e outras coisas mais. Que, claro, não importa para o funcionamento básico. O segundo passo é configurar as informações de servidor, APN e modo dados por SMS. Por que por SMS? Porque se ele nem se conectou na internet, como é que você vai configurar ele por internet? Normalmente, os rastreadores vêm com configurado de acordo com o fabricante. Os rastreadores chineses vêm com a plataforma original, configurado com o servidor chinês, com a operadora chinesa, e então você precisa configurar essas informações. Então você manda um comando de IP e porta, que é o endereço, aqui é o exemplo do nosso endereço da nossa plataforma, IP e porta. Para quem não sabe, IP é como se fosse o endereço da sua casa, né? Rua tal, número tal. A rua seria equivalente ao IP e a porta seria equivalente ao número da sua casa ou do seu apartamento. A APN, como já falamos, é para dizer qual é o chip. Nesse exemplo aqui, zap.vivo.com.br, é um exemplo de um chip da Vivo, ok? E o modo dados, nem todo rastreador precisa configurar isso. Tem rastreadores que já vem como padrão modo dados, mas quer dizer o quê? Que quando você iniciar o rastreamento, você quer que ele mande as localizações pelo canal de internet e não pelo canal de SMS. Se você não configura errado, ele começa a usar o canal de SMS e o que acontece? Você configura, por exemplo, ele mandar a cada 30 segundos e você não ligou o modo dados, ele começa a mandar pelo canal de SMS e a operadora, depois de uma quantidade X de mensagens de localização, ela bloqueia o serviço de SMS. Isso acontece bastante.
Passo 3, iniciar o rastreamento contínuo. Ou seja, você vai dizer para o rastreador, tá, a partir de agora já configurei e quero que você comece a enviar localizações de forma contínua. Aqui nós temos um exemplo de envio de localizações a cada 30 segundos. Aqui é 2 exemplos de comandos, só para exemplificar, um dos rastreadores Coban e outro que eu nem me lembro, acho que é do GT06, algo assim. Nesse aqui, por exemplo, então você manda fix, que é o comando, 30S, que é para enviar a cada 30 segundos, asterisco, asterisco N, quer dizer que você quer que ele não pare de enviar nunca as localizações. Outra forma seria, não, quero que ele mande 500 localizações e depois pare. Daí você, em vez de asterisco, 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 enviaria 500N. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a senha padrão do rastreador. Nesse outro exemplo, ele manda 2 parâmetros, 30 e 60. Qual é a diferença deles? Um é quanto tempo você quer que ele envie quando o rastreador estiver em movimento, e qual é o outro é o intervalo que você quer que ele envie quando ele estiver parado. Então você pode dizer assim, não, quando está em movimento eu quero que seja a cada 30 segundos, porque quando ele está se movimentando é mais importante que o intervalo de localizações seja mais frequente. Mas quando ele estiver parado, pode mandar a cada 60 segundos, que é nesse exemplo aqui, ou cada 120, ou a cada 5 minutos. Daí, como ele está parado, você sabe que não há necessidade de receber tantas localizações. Isso acaba economizando o pacote de internet, aumentando principalmente esse tempo, o intervalo de localizações quando ele está parado. Porque a maioria dos veículos fica mais tempo parado do que andando. Ok? Então, a partir daí começa um processo que não termina nunca mais. Quer dizer, não termina nunca mais, até por aí até dá algum problema. Mas o equipamento, a CPU requisita o módulo GPS, a sincronização com os satélites, ele aquece o GPS e a partir daí ele consegue pegar localizações o tempo todo e fornece para a CPU. A CPU em memória, por sua vez, solicita ao chip de telefonia para enviar para a plataforma de rastreamento através da rede de internet, enviar para o servidor. Então a localização sai do rastreador e chega lá. Como é que a plataforma sabe que aquela localização é daquele rastreador? Pelo ID ou pelo e-mail. Então vai junto aqui no protocolo o e-mail, né? No caso aqui a gente usou um ID, e ele vai lá e armazena, a plataforma armazena num banco de dados dentro da pasta, vamos dizer assim, do rastreador 123, aquela localização. E esse processo fica se repetindo por tempo indeterminado. Ok? E como é que o cliente final vê a localização? O cliente acessa através do portal web, ele solicita para a plataforma de rastreamento, me fornece a última localização do rastreador 123. Ela vai fornecer. Daqui a 2 minutos, requisita de novo. Claro que você não precisa ficar apertando o botão para requisitar. O próprio navegador, o próprio aplicativo fica fazendo esse processo a cada X segundos. Fica buscando a última localização e mostrando no mapa. Busca a última localização, mostra no mapa. Busca a localização, pega no mapa. Então, claro que isso aqui só acontece quando o navegador ou o aplicativo estão abertos. Se não, e já essa parte aqui, independente se o navegador ou o aplicativo está aberto, essa parte aqui de baixo continua acontecendo, ou seja, as localizações continuam chegando até o servidor, ok? Agora veremos possíveis cenários de falhas no rastreamento. Então, a ideia é que, uma vez que a gente já viu todos os componentes do rastreador, os módulos que existem dentro do rastreador, entendemos que existe canal de voz, canal de internet, que existe a sincronização com satélites, a gente vai tentar verificar aqui possíveis cenários de falhas e como diagnosticar eles. Não vamos entrar aqui muito na solução do problema, até porque a solução do problema depende muito do modelo do rastreador, mas nós vamos entender conceitualmente qual é os pontos que podem
gerar falha no rastreamento contínuo, no rastreamento online. Vamos lá? Rastreador sem sinal de internet. Aqui eu botei uma imagenzinha da plataforma que não aparece sem sinal de internet. Quais são os possíveis problemas? Vamos lá. Cenário número 1. Equipamento mal configurado ou que perdeu a configuração. Se você nunca configurou, o seu aparelho nunca funcionou na internet, via online, é possível que ele não esteja bem configurado, que é justamente as configurações que a gente viu que estão armazenadas na memória do rastreador. Ou o que acontece muito é que você já configurou e por algum motivo o seu rastreador perdeu essa configuração. Então, como é que você sabe que ele perdeu a configuração? Normalmente, se você enviar um comando SMS de checagem, de status, ele vai lhe responder essas informações que estão gravadas no rastreador. Então, você pode ver se as configurações continuam as mesmas. E também ele pode ter perdido simplesmente o rastreamento contínuo, ou seja, ele não está mais configurado para rastrear continuamente. Muitos rastreadores, quando ficam muito tempo sem internet, eles perdem esse rastreamento contínuo. Não é um comportamento adequado do rastreador. É responsabilidade do rastreador retomar o serviço de rastreamento, ou seja, retomar o envio do rastreamento via internet toda vez que ele voltar a ter uma conexão com a internet. Se ele ficar um tempão numa garagem ou se o chip ficar sem créditos, ele deve retomar automaticamente. Então, o cenário 1 é que alguma coisa dessas configurações ocorreu de errado, ou perdeu ou está mal configurado. Número 2, chip com problema ou sem acesso à internet. Se o chip, por algum motivo, o chip não tiver créditos, no caso de chips M2M, ele pode acontecer do rastreador, do chip do rastreador não ter mais créditos para acesso à internet. Então, por exemplo, você comprou 20 megabytes de internet mês. O rastreador ultrapassou aquela cota, você fica sem internet, ele fica sem enviar localizações pelo canal de internet. Tá? Só um parênteses aqui, quando a gente contrata, a gente também vai ver isso em treinamentos mais para frente, entrando mais no mérito dos chips M2M. Quando você contrata o chip M2M, pode ser internet compartilhada, ou seja, se você contrata 20 mega, ele vai ser 20 mega compartilhado em todos os chips, 20 mega para cada chip. Então você tem 10 chips, você tem 200 mega. Se um chip usar mais de 20 mega, começa a consumir a banda de outro chip. Tá? Isso tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom, se um rastreador consumir um pouco mais, usa de quem consumiu menos. O ruim é se você ficar sem internet, todos os seus chips vão ficar sem internet ao mesmo tempo, não somente o chip que está consumindo mais, ok? Então, no caso de chips comum, também pode ficar sem créditos, né? Ou pode dar problema no chip, ficou muito tempo desativado. Pode acontecer também, não é muito comum, de esquentar demais a região que está o chip e aí o chip for fisicamente danificado, também pode acontecer, ok? Região de sombra de internet. Então, o rastreador está offline e se for uma coisa temporária, pode ser que ele esteja estacionado em algum lugar que não tenha sinal de internet. Como a gente viu, é bastante comum, subsolos de shopping, algumas regiões têm problema de sinal e muitas vezes os meliantes sabem onde é que não tem sinal de internet. Muitas vezes eles levam o veículo até esses locais, ok? Quarto motivo, rastreador desligado no modo sleep ou com problema. Então, isso é quando simplesmente o rastreador não responde a nada, nem por canal de voz, nem por canal de internet. Ele simplesmente
está como se estivesse desligado. Então ele pode ter perdido a alimentação. No caso de o rastreador estar numa moto, a moto tem uma bateria fraca, ele já consumiu a bateria da moto, já consumiu a sua bateria interna e ele simplesmente se desliga porque não tem mais energia. Modo sleep é quando o rastreador ele se desliga para economizar a bateria, mas ele vai ser ligado à medida que ele se mexer, que se houver qualquer tipo de movimento nele, ele se liga sozinho. E se tiver algum defeito físico, como qualquer outro equipamento eletrônico, ele pode vir a ter problemas e também vai acontecer de o rastreador simplesmente não responder. Como é que a gente testa isso aqui? Normalmente pelo canal de SMS. Você manda um SMS para ele e você verifica se esse SMS chegou no chip. Se não chegar o SMS, é provavelmente que tem algum problema, porque isso é um funcionamento básico. Nós temos até um vídeo sobre dicas de rastreamento que a gente fala sobre esse teste de entrega de SMS, que é um teste bem básico. Você nem está testando se ele consegue enviar, você só está testando se o SMS consegue sair de um rastreador, de um celular e chegar até o chip GSM que está dentro do equipamento rastreador, ok? E problema número 5, o problema na plataforma, ou seja, está tudo ok com o equipamento rastreador, ele está com acesso ao canal de internet, mas quando chega aqui na plataforma, a plataforma está fora de operação e a localização não consegue chegar até a plataforma. Claro que isso na plataforma Mobile Tracker, isso não acontece. Se acontece, acontece de forma muito rara. E quando acontece, acontece bastante de forma generalizada. Dificilmente a gente tem um problema com um equipamento. Geralmente alguma situação muito adversa que aconteceu, mas a gente é muito paranoico nessa questão da estabilidade da plataforma. Eu posso garantir para vocês que 99,99% dos casos não é problema na plataforma. Claro, se for um rastreador, um modelo novo de rastreador, pode até ser alguma coisa que a plataforma não suporte, mas o rastreador estava tudo rastreando, estava tudo ok e parou de repente. Isso geralmente não é problema na plataforma, uma vez que, como já dito, a responsabilidade de retomar o rastreamento é do equipamento rastreador. Então, de forma alguma, ele tem que parar de enviar localizações. Um detalhe que eu não comentei, quando ele perde um canal de internet, que é esse caso aqui, existem alguns rastreadores que, ao perder esse canal de internet, eles começam a enviar SMS pelo canal enviar localizações pelo canal de SMS. Isso é um comportamento muito ruim. Hoje em dia a gente vê menos esse tipo de comportamento, mas antes era bastante comum. O rastreador não consegue enviar via internet a localização, ele começa a enviar a localização por SMS. O que acontece nesse caso? Se por algum motivo está numa região sem internet, começa a mandar localizações a cada 30 segundos por SMS e a operadora corta o serviço. Ou pior, se você paga por SMS enviado e está habilitado os SMS, vem uma conta astronômica de envios de SMS, porque ele tenta enviar por esse canal. Ok? Outro detalhe, como evitar isso: não configurar um número administrador, faz com que ele não saiba para onde enviar os SMS, é uma boa. E outra é não manter um canal de SMS ativo, com SMS ativo, para que ele não consiga enviar localizações também por SMS. Somente quando você precisa ativar esse canal, você liga para a sua operadora e ativa o envio de SMS excepcionalmente. Ok? Rastreador sem sinal de GPS. Esse problema aqui, normalmente, o
o sinal de GPS fica em vermelhinho e ele fica conectado à internet porque ele está se comunicando com a plataforma. Por que isso acontece? Primeiramente, um motivo mais comum é o equipamento estar em local fechado ou semiaberto. Simplesmente o módulo GPS ele não consegue sincronizar com os satélites, então ele informa isso ao módulo de CPU e memória, que por sua vez envia para a plataforma uma localização zerada, que a gente diz que é uma localização com latitude e longitude zerada, e a plataforma entende que o rastreador nesse caso está sem sinal de GPS. Okay? Motivo número 2, o rastreador perdeu a configuração de rastreamento contínuo, ou seja, por algum motivo, eu já comentei antes um pouco, ele perde a configuração para enviar localizações a cada 30 segundos, por exemplo, mas ele continua se comunicando com a plataforma e isso faz com que a plataforma ache que ele está sem sinal de GPS. Normalmente aqui, se você enviar um comando de rastreamento contínuo, como a gente viu nos slides anteriores, ele volta a rastrear perfeitamente. Isso não é comum nos rastreadores. Se isso acontece no seu rastreador, é um problema do equipamento. Ele nunca deve perder essa configuração de rastreamento contínuo. 3. Rastreador e modos de economia de bateria. Nesse caso, assim como a gente viu que o rastreador pode todo ele entrar no modo sono de economia de bateria, existem alguns modos de economia de bateria que eles desligam somente o módulo GPS. Então, isso já faz ele economizar bastante bateria, ele desliga o módulo GPS, mas continua se comunicando com a plataforma, e isso faz com que a plataforma ache que ele está sem sinal de GPS, porque ele recebe localizações zeradas, mas ele simplesmente está com o GPS desligado propositalmente. Como é que se resolve esse tipo de problema? Se for o caso de você não querer que ele entre nesse modo sleep, é desativar esse modo de sleep. Problemas de time zone. Esse aqui é um problema um pouquinho mais complexo. Por quê? Quando você cadastra o rastreador na plataforma, ela normalmente cadastra ele com time zone 0, que é o padrão de todos os rastreadores. Quando a gente viu no mapa mundi, time zone 0 é o meridiano de Greenwich. É como se o rastreador estivesse mandando localizações naquele time zone. Porém, alguns rastreadores vêm como padrão o time zone da China, time zone -8. E o que acontece? Se na configuração você não ajusta o time zone para o mesmo valor, ele acaba mandando localizações com um time zone errado, e aí ele acha que é uma localização antiga, o sistema acha que é uma localização antiga que está chegando, e ele vai aparecer como se tivesse sem sinal de GPS, porque é comum o rastreador armazenar na memória localizações antigas e enviar para o servidor quando ele se conecta. Então é normal vir localizações com uma hora atrasada, porém, se essa hora não está atrasada, é de fato uma hora online, mas a plataforma vai interpretar que é uma localização antiga porque o time zone está com um time zone diferente do que está cadastrado na plataforma. Como é que se ajusta esse tipo de problema? Claro que esse problema só acontece nas primeiras configurações, tá? Mas isso aí se ajusta ou enviando para o rastreador um comando de time zone, fazendo esse ajuste, ou ajustando o cadastro e equiparando o time zone do rastreador com o cadastro da plataforma. Então, o que eu quero que vocês levem com vocês desse treinamento, né? Importante entender a diferença entre sinal de GPS e sinal de internet, né? O GPS versus o GPRS.
a diferença de localização versus comunicação, quais informações ficam gravadas na memória do rastreador, entender que o rastreador tem uma memória e que todas as informações ficam armazenadas internamente. Isso faz com que evite que você queira reconfigurar o rastreador toda hora. Tem gente que acha que removendo ele do cadastro e cadastrando de novo vai fazer diferença. A gente viu que na plataforma o cadastro é meramente uma forma de linkar o rastreador às localizações que chegam nele, né? Não faz sentido você remover ele da plataforma e cadastrar de novo. Se você editar as informações, verificar se as informações estão corretas é suficiente. Você verificar se as informações gravadas no rastreador estão corretas também é mais eficiente do que ficar reconfigurando ele. Tem muita gente que por qualquer coisa envia um begin, envia um comando, aí sim que desconfigura o rastreador, né? Como operar um rastreador sem plataforma, isso, a importância disso, saber que comandos enviar, saber que você pode solicitar para a sua operadora de M2M habilitar o canal de SMS, habilitar o envio de SMS para você fazer um diagnóstico. Você tem que pegar uma operadora que eles consigam fazer isso, né? Que a plataforma é uma parte da solução, é um facilitador, mas que você consegue operar o rastreador sem a plataforma. Quais informações precisam ser configuradas para usar a plataforma, ou seja, entender o que é que precisa ser configurado no rastreador para que você use a plataforma, e também saber os problemas que podem acontecer quando o rastreador está sem internet e também sem GPS. Então, pessoal, por esse treinamento era isso. Como eu falei no início, deixe suas perguntas nos comentários. Nós vamos responder por escrito essas perguntas para deixar registrado, mas também farei uma live que eu responderei ao vivo, tanto essas perguntas quanto outras de quem tiver online. Também vou interagir com vocês podendo fazer perguntas durante a live, ok? Comentários e sugestões sobre o formato do treinamento são bem-vindos. Peço desculpa aí pela minha falta de prática em treinamento. Tenho certeza que eu vou melhorar aí nos próximos e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Muito obrigado e até o próximo treinamento. Abraço!